das três cidades que nós temos aí ligações afetivas e também ligações profissionais. Hoje é um marco, eu acho que hoje é um ponto de virada na história da pediatria do estado do Rio de Janeiro, porque pela primeira vez a gente está fazendo na prática uma integração acadêmica entre o que se fala, né, nos rounds da UERJ, como o professor Leonardo vai trazer hoje, e o que a gente quer trazer para os debates das residências do interior, para apimentar esse debate e de ideias e também mostrar para a gente, nortear, né, caminhos e futuros. Eu quero agradecer aqui a presença do Rossi, que é o nosso coordenador, alergista, imunologista, um cara competentíssimo, professor da faculdade de Itaperuna, Redentor, né, Rossi? Unig daqui de Unig, professor da UFRJ de Macaé, professora Eliane, que é a responsável pela pediatria de campus e que faz um trabalho belíssimo na coordenação com os residentes no Hospital Plantadores de Cana, e a Lorena, nossa colega, no Hospital São José do Havaí, em Itaperuna, com todos os seus residentes. Então, a ideia, pessoal, eu hoje sou apenas o mediador dessa tarefa, é trazer esse jovem brilhante, Dr. Leonardo, reumatologista pediátrico da UERJ, e para que ele pudesse fazer com a gente uma sessão diferente, uma sessão de raciocínio clínico, com vários aspectos da análise psicológica, para que a gente pudesse trazer para vocês, dentro de um caso muito interessante, que é um marco também de virada na cidade de Campos, que é um caso que eu até apresentei no Congresso Mundial de Infectologia Pediátrica, de um debate preocupante sobre mudanças climáticas, etc., que eu vou falar daqui a pouco, mas que chama atenção por conta desse viés da pediatria, que esse caso que nós vamos apresentar está agora trabalhando mais no viés da pediatria. Eu não posso falar mais, senão eu vou acabar falando do caso. Então, eu estou meio que contando a história para dizer para vocês que o que chama atenção nesse caso é que ele vai ter que fazer parte do nosso raciocínio intuitivo, racional medicina, para que ele possa fazer parte da nossa jornada, não jornada do herói, sim, porque nós também temos um lado herói, assim como tem meus bonequinhos ali, meu escudo do Capitão América aqui, mas é a jornada do residente, que será daqui a pouco o pediatra, nessa busca de um diagnóstico assertivo, de um diagnóstico, né, fidedigno, né, que possa acertadamente resolver o problema do paciente, achar o diagnóstico e tratá-lo. Para essa doença que nós vamos debater hoje, isso é crucial, pois se a gente não diagnosticar rapidamente e tratar, a gente pode levar esse paciente à morte. Por isso que eu levei esse debate para o Dr. Leonardo, ele gostou, porque é um assunto que casa muito a infectologia com a reumatologia, né, traz coisas afins, e nós vamos começar, sem mais delongas, a apresentar o caso. Vamos lá, Leonardo? Você quer fazer alguma consideração inicial? Vamos lá. Obrigado, Charles, pela apresentação. Só uma correção, eu fui da UERJ, mas atualmente estou na UF, né, na Universidade Antônio Pedro, como reumatologista pediátrico, e tenho a oportunidade também de estar com residente na enfermaria. Essa atividade de raciocínio diagnóstico pediátrico, só para vocês entenderem a dinâmica, a gente começou a fazer esse ano lá no hospital, seguindo o modelo de discutir sinais e sintomas, abordagem diagnóstica de sinais e sintomas. E com isso a gente sempre traz um caso, geralmente um caso real ou até mesmo da literatura,
em que os residentes precisam ler o capítulo sobre a abordagem diagnóstica, por exemplo, de febre, estudar o tema e tentar resolver o caso, e no dia a gente debate e caminha aí por toda a trilha de raciocínio clínico. Então, hoje é só para ilustrar como a gente pode fazer isso. Óbvio que aqui vai ser muito mais limitado, né? Só estou eu e Charles aqui, mas a ideia é sempre a gente envolver outras pessoas na dinâmica, mas é só para mostrar para vocês como a gente pode trabalhar isso de uma forma muito interessante e que atenda a várias subespecialidades, e principalmente a pediatria geral, que é o nosso foco aqui. Tá? Eu vou só... Vocês estão vendo a minha apresentação aqui? Estamos. Então, para não ficar muito monólogo, né, Charles, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Então, primeiro, como o caso é seu, né, eu queria que você introduzisse aí, apresentasse o caso e a gente segue. Tá. Esse caso a gente fez algumas mudanças para que vocês, como são excelentes no diagnóstico, não descubram logo, mas também para suscitar o diagnóstico, esse raciocínio clínico dentro da cabecinha de vocês. Importante lembrar, Leonardo, que para essa aula, eu dei uma lida nos seus 2 artigos que você escreveu no Proped, um deles excelente, que fala da síndrome inflamatória multissistêmica de COVID, e uma outra de reumatologia, de dor e tudo mais, e você usa a mesma técnica que você vai apresentar aqui hoje. Muito bom. Eu recomendo que todos assinem o Proped, porque tem muitos capítulos interessantes, com raciocínios diagnósticos interessantes lá. Então, vamos em frente. Nossa identificação, paciente de 6 anos, feminino, cor preta, moradora de área rural, queixa principal é febre. Na história da doença atual, febre de início súbito, caráter intermitente, iniciada há mais ou menos 4 dias, de 38,5 graus. No segundo dia, apresentou discreto exantema máculo-papular difuso em mãos e pés e dor abdominal difusa, com melhora com analgésicos. Evoluiu com recusa alimentar e diarreia não invasiva. 3 episódios. Nega vômitos e outros sintomas. No 5º dia de doença, o racha se disseminou e surgiram petequias. Então, esse é o nosso caso para iniciar o debate. Vamos lá, Leonardo. Bem, então, logo assim, quando a gente recebe algum caso, ou a gente está na emergência, quem trabalha na emergência, principalmente, né, ou está numa enfermaria, é muito comum a gente querer de imediato já dar um diagnóstico, né? Então, a gente aciona o que a gente chama de um raciocínio intuitivo. O que é isso? A gente, ao longo da formação médica, antes mesmo de entrar na residência de pediatria, a gente treina muito os scripts, os roteiros. Então, se eu chegar para você e falar agora, uma criança de 5 anos com febre, peteca, prostrada, hipotensa, imediatamente vocês vão pensar que isso pode ser uma meningococcemia. Febre, tosse, dispneia, vocês vão pensar em pneumonia. Então, existem alguns padrões que a gente acaba treinando durante a nossa formação como médico, né, antes mesmo da especialidade, que ajudam muito a gente nessa questão do raciocínio intuitivo. Que ele é importante, sim, com certeza, é um raciocínio que salva vidas, né? Principalmente o emergencista que está lá e tem pouco tempo para tomar a decisão, ele precisa ter esses scripts bem definidos. Qual é o problema desse raciocínio intuitivo? Se você não tiver bem treinado e não tiver cuidado, você pode, às vezes, entrar na questão que a gente chama de viés, né? A gente tem vários tipos de vieses e é muito comum a gente olhar um paciente, lembrar desse padrão e rotular esse paciente com o diagnóstico. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? E sempre que tiver um caso um pouco fora do padrão, principalmente fora do padrão, a gente tem que ir com muita calma e tentar destrinchar melhor para não cair nessa armadilha. Então, o raciocínio intuitivo é esse rápido, né? A gente olha o script e de imediato lança uma hipótese diagnóstica. Agora, quando é um caso mais complexo, vou dar um exemplo. Se eu chegar para vocês e falar, gente, olha só, estou com uma criança aqui de 10 anos, com febre há 15 dias e racha. Não tem um script imediato, certo? Isso pode ser uma infecção viral, isso pode ser uma doença reumatológica. Então, você precisa analisar melhor o caso, entrar em detalhes. Isso demanda tempo, demanda técnica de você seguir a anamnese para você não deixar passar nada. Então, é muito importante a gente estar sempre trocando o nosso modo de pensar, o raciocínio intuitivo e analítico no dia a dia, para a gente não cometer nenhum erro aí, que pode ser, inclusive, fatal, né? Dependendo do diagnóstico. Então, para a gente falar desse caso, eu vou passar por algumas etapas. Hoje vou trazer para vocês, na verdade, o raciocínio analítico, que como seria a nossa estratégia diante de um caso para destrinchar, né? Dissecar esse caso com os máximos detalhes possíveis para a gente poder chegar a um diagnóstico final, por mais óbvio que seja inicialmente esse caso.
É óbvio que nem sempre você vai ter tempo para isso, é melhor você pecar pelo excesso e pensar numa infecção, por exemplo, mas é importante você estar sempre revendo o paciente e revendo cada etapa do raciocínio diagnóstico. Então, para começar, o nosso caso é de púrpura, né? Eu vou usar esse termo como termo guarda-chuva, que vai englobar não só a púrpura, mas petecas e equimoses. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é púrpura, peteca e equimose. Então, qual é a definição dessa apresentação, né, dessa manifestação dermatológica? Então, de uma forma muito prática, a gente tem a divisão da púrpura, peteca e equimose em relação ao tamanho. A peteca são essas lesões eritematosas, né, de até 2 milímetros, púrpura de 2 a 10 milímetros, isso pode variar um pouco aí na literatura, e a equimose, quando ela ultrapassa os 10 milímetros. Então, o mesmo paciente, ele pode ter as 3 lesões, esses 3 tipos de apresentação. Tá? Então, isso pode acontecer em alguns cenários, ou você, por exemplo, pode ter um paciente só com peteca. Então, essa é a definição de peteca, púrpura e equimose. E aí, qual é a fisiopatologia? Então, quando você tem um paciente com peteca, púrpura ou equimose, a gente tem que trabalhar em cima do mecanismo fisiopatológico, porque fica mais fácil usar esse raciocínio. Eu vou explicar para vocês. Porque quando a gente entende a fisiopatologia, a gente vai de imediato nas principais causas relacionadas àquela manifestação. Então, se a gente pensar que esse paciente tem púrpura, peteca ou equimose, o que a gente está vendo ali na pele é um extravasamento de sangue, certo? Então, se esse sangue está extravasado, né, ele saiu do vaso. Agora, por que ele saiu do vaso? Pode ser que eu tenha um problema vascular, ou seja, do próprio vaso, ou pode ser que eu tenha um problema na hemostasia, na coagulação, que envolve aí várias questões aí. As plaquetas, fatores von Willebrand, fatores de coagulação, por aí vai. Então, se a gente pensar no vaso, né, no mecanismo vascular, a gente tem 3 principais causas, e eu vou chamar assim de macrocausas, né, causas maiores assim. É a questão da estrutura, então, por exemplo, essa parede vascular pode ter alguma alteração na estrutura, e aí eu vou trazer para vocês um exemplo muito característico, que é o defeito, né, da produção do colágeno, né, aquelas síndromes genéticas, como, por exemplo, Ehlers-Danlos, que você pode ter, o paciente pode ter hematoma, por conta da alteração do colágeno ali na parede do vaso. Quer ver outra doença que a gente tem visto recentemente, que pode também dar púrpura, peteca, né, principalmente peteca, que é também um mecanismo de alteração da estrutura do vaso? O próprio escorbuto. Porque a deficiência de vitamina C, que a gente tem visto muito nos autistas, né, nos pacientes com transtorno do espectro autista, pela seletividade alimentar, ela leva a uma alteração na produção e na síntese, né, na síntese e produção do colágeno. Então, esse colágeno é de uma qualidade ruim, então acaba que você tem também um extravasamento ali de sangue e você pode ter aquelas manifestações clássicas da doença. Então, isso aqui a gente está falando de estrutura. O outro mecanismo é muito fácil, a gente lembra, né? Qualquer um de nós aqui, se a gente der uma pancada na parede, a gente pode ficar roxo. Então, esse mecanismo aí é o que a gente chama de ruptura. Eu posso ter um trauma da parede vascular, mesmo que eu não tenha nenhuma doença, nenhuma alteração na síntese de colágeno, nenhuma coagulopatia, eu posso ficar roxo, né? Ter uma equimose, enfim, um hematoma qualquer, pelo próprio trauma aí que eu estou tendo naquele membro, por exemplo. Então, você pode ser um trauma não provocado, ou até mesmo abuso físico, a gente tem isso como algo importante na pediatria. E outro exemplo, que vocês provavelmente já devem ter visto, é aquela criança que começa a tossir, às vezes vomita demais e faz o quê? Começa a ficar com peteca do pescoço para cima, né, no rosto. Aquilo ali você tem um aumento da pressão venosa, extravasamento, e você pode ter algumas petecas naquela região também, por ruptura ali pelo esforço excessivo. Tá? E o terceiro mecanismo, que é o que a gente mais vê na prática, como médico, né, trabalhando no hospital, enfim, emergencista, até mesmo intensivista, é o mecanismo inflamatório. Esse vaso, ele pode estar inflamado. Você pode ter uma endotelite, né, uma inflamação lá do endotélio, por várias razões. Pode ser por uma infecção ou pode ser por um mecanismo não infeccioso. E essa inflamação a gente vai chamar de vasculite. Tá? De uma forma bem didática, eu vou chamar de vasculite, lembrando que a vasculite ela pode ser infecciosa ou não infecciosa, como, por exemplo, a púrpura de Raynaud-Schönlein, que hoje em dia a gente chama de vasculite por IgA, e outras dermatoses purpúricas aí, que são mais raras. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe um caso que é uma paciente que tem uma púrpura, né? E se a gente for analisar, é uma púrpura palpável. Então,
Esse é outro dado semiológico muito importante à beira do leito. Se você tiver um paciente com púrpura, se a púrpura for palpável, significa que eu tenho uma inflamação vascular. Então, já de cara, pelo mecanismo fisiopatológico, você vai apostar que essa púrpura tem uma origem vascular, inflamatória, então possivelmente eu estou diante de uma vasculite. Tá? Então, esse é outro dado aí para a gente no nosso raciocínio à beira-leito. Então, a gente falou da parte vascular, como mecanismo fisiopatológico da púrpura, e agora eu vou falar do segundo bloco, que seria a da hemostasia, que fica mais na mão do hematologista. Então, se a gente for pensar na hemostasia de uma forma muito simples, né, a gente pode pensar na geração do coágulo. Então, a partir do momento que eu tenho um trauma, uma ruptura vascular, um corte, eu tenho ali a ativação da coagulação, né, da cascata da coagulação. E essas primeiras células que chegam ali, por estímulos e exposição do fator de von Willebrand, são as plaquetas. Tá? Então, a primeira etapa é a formação do que a gente chama de plug plaquetário. Esse plug plaquetário, ele depende, obviamente, das plaquetas, principalmente das plaquetas. Então, se eu tiver um problema na quantidade de plaquetas, ou seja, um paciente com uma plaquetopenia, dependendo do grau de plaquetopenia, eu posso ter uma predisposição a sangramento. E essa plaquetopenia, essa diminuição da quantidade de plaquetas, ela pode ser por dois mecanismos, de uma forma muito simples, tá? Um mecanismo de produção, ou seja, algum defeito na medula, alguma infiltração, por exemplo, na leucemia, ou uma questão que não é na fábrica do sangue, né? Fora da medula. Eu tenho, por exemplo, um consumo, um paciente com uma coagulação intravascular disseminada, numa sepse. Ele está consumindo plaqueta em vários sítios pelo mecanismo inflamatório. Tá? Então, eu tenho a mecanismo fisiopatológico da quantidade de plaqueta e eu também tenho a qualidade, que é o que a gente chama de, brincando aqui, que seria um defeito de fábrica, aquela criança que tem uma alteração, já nasceu com aquela alteração genética congênita, que são as doenças mais raras, que a gente não vê muito na prática, fica muito mais por hematologista. A doença de von Willebrand, que não é tão rara assim, mas as outras trombastenias, né, como Glanzmann, Bernard-Soulier, que são doenças raras que você tem um defeito na qualidade das plaquetas, não necessariamente na quantidade. Agora, um outro exemplo que é mais comum da gente ter uma contagem de plaqueta normal, mas essa plaqueta não funcionante, né, é aquele paciente que usa o AS, né, o ácido acetil salicílico, que ele vai inibir aí a função das plaquetas. Então, eu estou falando aqui para vocês da primeira etapa, que é o plug plaquetário, e tem a segunda etapa, que é a deposição de fibrina. Então, a partir do momento que eu tenho lá o trabalho das plaquetas e ativo a cascata da coagulação, no final, o que eu quero? Formar o coágulo, né, rico ali em fibrina. Para eu formar esse coágulo, eu preciso de quê? Fator de coagulação. Tá? Então, o primeiro mecanismo que eu posso ter, por exemplo, de um paciente com púrpura equimose, é uma coagulopatia hereditária, um paciente com hemofilia, por exemplo. Tá? Outro mecanismo que a gente pode ter de um paciente que não tem uma coagulopatia hereditária, mas tem uma coagulopatia adquirida, que é muito mais frequente em pacientes críticos, é a coagulação intravascular disseminada, que eu tenho um consumo de fatores por conta daquele mecanismo inflamatório e ativação da cascata de coagulação. Tá? E, por último, a gente tem uma outra questão também que é muito importante, que é se eu tenho uma formação do coágulo, mas eu não tenho reparo desse coágulo, o que acontece? Se você forma coágulo demais, você trombose. Então, o nosso sistema hemostático, ele tem ali na participação dele a lise do coágulo, que se dá por conta de dois mecanismos, pela presença de proteínas anticoagulantes naturais, que são as proteínas que o nosso fígado produz, e o mecanismo de fibrinólise através do plasminogênio e o ativador da tromboplastina, né, o TPA que a gente chama. Então, esses dois mecanismos, eles são reguladores do coágulo para aquele paciente não trombosar demais. Por que eu estou falando isso para vocês? Se vocês pararem para olhar esse quadro, vocês vão imaginar dois cenários aqui. Eu posso ter um paciente com uma alteração na hemostasia, que ele está com púrpura, porque ele está sangrando, ele tem uma coagulopatia, por exemplo, ou ele tem uma PTI, uma púrpura trombocitopênica imune, ou eu posso ter um paciente com púrpura, porque, na verdade, eu tenho uma inflamação do vaso, eu tenho uma ativação da cascata pela vasculite, estou consumindo fator em tudo que é lugar e eu também estou sangrando. Então, você tem um paciente com CIVD, que você tem tanto o mecanismo trombótico, né, como um infarto, né, você pode ter, inclusive, necrose cutânea, como você também pode ter um mecanismo hemorrágico pelo consumo em vários sítios. Tá? Então, esse raciocínio ele serve tanto para o lado do sangramento, como para o lado da trombose. Tá? Então, para ilustrar aqui, esse caso, por exemplo, era um paciente que teve uma sepse, que evoluiu com coagulação intravascular disseminada, e a gente, não dá para ver nessa foto, mas ela tinha várias púrpuras equimoses, e também tinha lesões necróticas distais. Então, esses fenômenos eles podem coexistir
no mesmo paciente. Então, agora a gente entendeu o mecanismo fisiopatológico que pode ter um problema no vaso e um problema na hemostasia. E aí, partindo desse raciocínio, qual vai ser a abordagem inicial desse paciente? Então, eu vou voltar aqui para o Charbel. Você já deu algumas dicas em relação à anamnese, e a gente vai falar um pouquinho sobre HDA, quais são os dados que a gente tem aí, mas antes de eu falar, eu vou te passar para você contar um pouco mais aí da história e do exame físico. Vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que eu queria colocar, desde a identificação do paciente, é morador de área rural, tá? Outro ponto também que eu queria chamar a atenção na história da doença atual é que é uma paciente de cor preta com exantema maculopapular difuso presente em mãos e pés, em palma e planta. E isso a gente tem que ter muito apuro, muito cuidado para identificar, porque pode passar despercebido, que foi o que aconteceu no caso. Tá? Então, a evolução, muitas vezes, a gente deixa de pegar pontos importantes do diagnóstico. Eu até suprimi, ou Leonardo, acho que foi o Leonardo que suprimiu um dado importante desse paciente, que é uma área que nunca foi na cidade de transmissão de uma doença e que se tornou depois. E aí, vamos seguir em frente aqui da história social, um paciente de área rural, ao lado de um aras, com relato de capivaras, sem saneamento básico, sem coleta de lixo, uso de água de poço artesiano. Isso em 2021, esse caso 2021. Depois disso, a gente meio que cuidou da comunidade, hoje já tem coleta de lixo, já tem água potável, as coisas estão melhorando lá. Exame físico, presença de exantema maculopapular difuso, região de planta de pés e palmas de mãos, enchimento capilar normal, edema palpebral bilateral, aparelho cardiovascular sem alterações, porém uma frequência cardíaca elevada. Um abdômen flácido, depressivo e doloroso, a palpação superficial e profunda, com peristalse aumentada. Um paciente com parte respiratória por hora, nesse momento do diagnóstico, nesse momento do exame físico, eupneica, ausculta pulmonar sem alterações e os membros inferiores sem edemas. Então, na abordagem inicial, a gente... vou passar para o Leonardo para ele poder seguir como que a gente abordou de forma racional esse caso. Bom, então a gente falou da definição, a gente falou da fisiopatologia, agora a gente vai para o principal, que é a abordagem inicial desse paciente. Então, o que a gente percebe que tem esse paciente? Uma febre, né? E um acometimento cutâneo e extracutâneo aí, provavelmente gastrointestinal, né? Com dor abdominal e diarreia. É um paciente que está taquicárdico, né? Taquicárdica, né? Uma menina. Então, chama atenção que ela tem manifestações sistêmicas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter no nosso raciocínio, toda vez que você estiver diante de um paciente com púrpura, e eu vou, novamente, púrpura é um termo guarda-chuva que eu vou ficar repetindo aqui, mas engloba peteca e equimose também. Então, toda vez que você estiver diante de um paciente com púrpura, a gente tem que fazer duas perguntas principais, né? Na verdade, uma pergunta que engloba dois aspectos aí. Esse paciente tem sinais de gravidade? Porque foi o que eu falei lá no início, é o tipo do paciente que você tem que usar rapidamente o raciocínio, principalmente o raciocínio intuitivo, porque você não pode deixar passar o que vai matar ele. Então, eu gosto muito de ter esse raciocínio, sempre a gente discute, a gente fala sobre isso. A gente pode ter várias hipóteses diagnósticas na nossa mão, mas a gente não pode deixar de pensar e de descartar o que vai matar esse paciente de imediato. Então, a primeira pergunta é, esse paciente tem sinais de gravidade? Então, quais seriam os sinais de gravidade do paciente com púrpura? O primeiro é muito fácil, que é o estado geral do paciente. Nesse caso aí, né, o Charbel omitiu, acredito, né, mas depois tem o dado que aconteceu com a criança, mas o estado geral inicial é muito importante. Se você tiver um paciente com púrpura prostrado, você imediatamente tem que pensar que esse paciente tem uma infecção e que pode matar ele. Como eu falei lá no início, por exemplo, a meningococcemia. Tá? E outra questão que, além do estado geral, são os sinais vitais, né? Então, esse paciente tem febre. Febre em púrpura, a gente tem que obrigatoriamente pensar em infecção também. Então, além do estado geral, a presença de febre ela é um sinal de alerta que esse paciente pode ter um mecanismo fisiopatológico ali de uma vasculite infecciosa, por exemplo. Seja ela por alguma bactéria, enfim, por vários mecanismos aí. Então, a febre é um sinal importante, a frequência cardíaca é outro também, então a paciente está taquicárdica, ela está com febre no momento da taquicardia? Aliás, ela estava com febre no momento? Não sei, acredito que não, mas porque não tinha aqui a temperatura, né, Charbel? Mas é outro dado importante também para a gente pensar no raciocínio aí de síndrome de resposta inflamatória sistêmica.
Outro dado importante também é a pressão arterial, né? Se esse paciente está hipotenso, é óbvio que a hipotensão é uma manifestação tardia, a gente não vai esperar o paciente estar hipotenso. Mas todos esses dados do estado geral e dos sinais vitais, eles são muito importantes para a gente imediatamente pensar no possível diagnóstico que pode matar esse paciente. Então, de cara, o que a gente percebe aqui? Essa paciente tem febre, tem taquicardia. Tá? Então, ela tem um sinal de alerta aí para a gente pensar em causas infecciosas. E aí, vamos progredir um pouco mais. E quais são os dados essenciais na anamnese de um paciente com púrpura? Então, toda vez que a gente está lidando com um paciente com púrpura, a gente vai sempre pensar qual o mecanismo fisiopatológico e por aí a gente vai fazer algumas perguntas, né? Então, o local do sangramento, né, que a gente chama de sangramento, mas não necessariamente um sangramento, né, o local de apresentação clínica da púrpura, ele é muito importante. Se, por exemplo, se a distribuição é da cintura para baixo, predominantemente gravitacional, e é uma púrpura palpável, como eu falei lá no início, isso sugere uma vasculite. E a vasculite mais comum na infância, que dá uma púrpura gravitacional, é a vasculite por IgA, que é a antiga púrpura de Enoch-Online. Agora, se esse paciente, por exemplo, ele tem hemorragia subconjuntival, ele tem lesões distais, e febre, né, e petequias, a gente tem que pensar em endocardite, né, infecciosa. Agora, se eu tenho já para o lado do sangramento, o paciente tem um sangramento de mucosa, né, na epistaxe, eu tenho que pensar em hemostasia primária, né, alterações relacionadas aí às plaquetas e fator de von Willebrand. Agora, se eu tenho um sangramento, por exemplo, intraarticular, hematoma, além das equimoses, eu tenho que pensar que esse paciente, por exemplo, pode ter uma deficiência de fator. E por aí vai. Então, a gente vai pensar se a gente estiver diante de um sangramento, lembrar que o dado se é o primeiro episódio ou recorrente, isso ajuda bastante, né? Se o paciente tiver episódios recorrentes, a gente vai pensar numa coagulopatia, história familiar também, a história de trauma ou infecção prévia, isso é um dado muito importante, um exemplo clássico que eu acabei de dar, da vasculite por IgA, que é a púrpura de Enoch-Online, é normal a gente ver um paciente que teve uma infecção de via aérea superior, por exemplo, semanas antes. Tá? Outro dado muito importante, pessoal, a gente não deixar de perguntar quais medicamentos esse paciente está usando. É óbvio que nesse caso com febre não é tão relevante assim, mas se é uma petequia púrpura num paciente que não tem febre, não tem nenhuma outra manifestação, e você está pensando no lado mais de alterações da hemostasia, é importante saber se esse paciente está usando algum remédio que pode afetar, por exemplo, na função das plaquetas, como a AS. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que pensar, obviamente, no escorbuto. Então, a pergunta, né, a anamnese alimentar, ela é crucial aí para a gente entender se esse paciente tem uma seletividade. Agora, tudo isso aí é um roteiro de anamnese, por exemplo, no paciente com púrpura, mas é óbvio que cada paciente vai ter uma relevância maior ou menor. Então, nesse caso, especificamente aqui, eu não ia estar tão preocupado em perguntar sobre a alimentação do paciente, né, o paciente com febre, com manifestações sistêmicas, mas toda vez que você tem lá uma anamnese, você deve passar por essas etapas sempre para não deixar passar nenhum diagnóstico aí errado, tá? Para a gente não cometer nenhum erro aí de ancoragem. Então, a gente falou da anamnese e agora vai falar do exame físico. Como eu falei para vocês, no exame físico, o principal dado no paciente com púrpura, a primeira pergunta que a gente faz é se a púrpura é palpável ou não palpável. Porque se a púrpura for palpável, como a foto que eu mostrei no início, isso sugere muito que o mecanismo fisiopatológico seja uma vasculite. Ah, mas é uma vasculite infecciosa ou não infecciosa? Não dá para saber. Mas, se tem uma púrpura palpável, você tem uma inflamação da parede vascular, então você tem que ficar com esse diagnóstico aí na cabeça e pensar por esse caminho. Outro dado importante é a distribuição da púrpura, né? Se ela é gravitacional, se ela comete mais a cintura para baixo, a gente vai pensar nessas vasculites que eu comentei, como a vasculite por IgA, principalmente se for palpável. A distribuição, como o Chabel falou, em relação ao rash, né? O rash como um todo, né? Essa manifestação cutânea, como é que ela aparece, né? Começa na extremidade, vai para o centro, ou é o contrário, ou já é disseminado, ou eu tenho acometimento de mucosa, então isso tudo vai pensar para o lado infeccioso, por exemplo. Então, isso tudo é importante na nossa abordagem diagnóstica. Nesse paciente, essas fotos aí são para ilustrar, o Chabel vai contar um pouco para a gente como é que era o rash dessa menina aí de 6 anos. Então, Chabel, fala aí para a gente como é que era a apresentação inicial e como evoluiu depois. O teu microfone está desligado. Tá, eu vi aqui. Então, esse paciente, ela inicia um quadro com rash maculopapular difuso, discreto, porém, na evolução desse caso,
eu não sei se você coloca ali na frente, tenho dúvida, mas ele vai para quadro de sufusões hemorrágicas, com quadro de equimoses, lesões bem coalescentes, mostrando que esse processo de vasculite ele se intensifica. Então, inicialmente, a gente tem um exantema discreto, mácula papular difuso, região de planta de pés e palma de mãos. Temos petequias, tá? O enchimento capilar normal, tem o edema palpebral, né? Na hora da frequência cardíaca alta, não estava com febre, isso é importante lembrar. Essa manifestação de taquicardia era sem febre, ok? E essa dor abdominal com essa diarreia. Então, essa paciente, eu vou dizer só o próximo passo que ela fez. Levaram ela numa emergência, tipo uma UPA. E nessa UPA, você vai falar de pós-diagnósticos agora ou depois? A gente pode falar depois, mas eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Tá, vamos lá. Para ajudar. No que a gente tem de dado até agora, a gente tem um sinal de alerta, né, que é febre. Essa paciente, além de cardíaca, então isso sugere uma resposta inflamatória sistêmica. E, além disso, que mais? Como é que era o aspecto do rash? Essa púrpura ela era palpável? Essas lesões cutâneas eram palpáveis? Eram palpáveis, sim. Eram palpáveis, né? Então, Sim. Até agora, se a gente for pensar com os dados que a gente tem, muitos dados muito simples e objetivos, a gente vai para que lado da fisiopatologia? A gente vai para o lado da hemostasia ou a gente vai para o lado do vascular? A gente vai para o lado do vascular. Agora, será que tem também um mecanismo de hemostasia envolvido? Porque é interessante que você fala para a gente que ela começa com essas lesões palpáveis, de aspecto, sugerindo mesmo um mecanismo de vasculite, só que ao longo do tempo, né, essa paciente evolui com hemorragia, não é isso? Verdade, mas quando ela evolui para hemorragia, ela já está internada, uma evolução bem catastrófica. E claro que 99% desse grupo que está aqui, se vê uma criança como essa evoluindo assim, chocando em uma emergência, vai pensar no diagnóstico mais clássico, né, que é meningococcemia, que é um choque por conta de um meningococo. Entretanto, eu queria colocar antes, na chegada dela, ela foi numa UPA. E na UPA, eles pensaram em 2 diagnósticos antes de meningococcemia, porque ela não estava chocada. Ela estava em ótimo estado geral, só com o rash e a febre. E nesse lugar, pensaram em Covid e pensaram em arbovirose. Então, eu só queria colocar esses 2 pontos que estão no prontuário da paciente. Esse dado é importante, né? Se a gente imaginar que essa paciente chegou na UPA, por exemplo, se você está na UPA, você não tem muito recurso. A gente sabe que no pronto atendimento a gente não tem muito acesso ao exame. Mas se a gente pensar no raciocínio que a gente falou, de uma paciente com púrpura, com sinais de alerta, febre principalmente, de imediato o nosso script, o nosso raciocínio intuitivo, a gente vai jogar para que lado? Para a infecção. Né? Agora, com a infecção, talvez a gente não consiga ter esse diagnóstico inicial, mas o que a gente tem que fazer naquele momento? Se é um paciente que eu já entendi que tem sinais de alerta para infecção, tratar a infecção. E qual é a infecção que a gente pode tratar? A infecção bacteriana. Então, é o tipo de paciente que você não tem muito tempo para fazer diagnóstico diferencial. Se você sabe muito bem que existe essa possibilidade, você vai começar a tratar esse paciente, certo, Thiago? Depois, se não for o diagnóstico, você vai rever e tudo mais. Mas você não pode perder esse time, né, de entender que esse padrão é de vasculite, tem sinais de alerta aí com febre, tem taquicardia, então eu não posso deixar passar a infecção bacteriana e começar de imediato o antibiótico. Aí depois, com o tempo, você vai poder ir rever se tem necessidade ou não, se é um outro diagnóstico, mas a gente não pode perder essa informação. Não é isso, Thiago? Olha, é tão verdade que essa semana nós temos, nós estamos em agosto, né? De junho para cá, nós já temos o segundo caso de uma criança muito parecida com essa, que morreu pelo mesmo quadro e que usaram o mesmo raciocínio dedutivo, um raciocínio sem ser analítico, e levaram para o mesmo caminho de uma vasculite infecciosa, em que trataram da mesma maneira tradicional, intuitiva, sem pensar nesse diagnóstico diferencial que hoje assola a nossa cidade de Campos, né? E que, por isso que a gente provocou essa reunião, porque essa reunião é com esse objetivo, né? E perdemos a criança anteontem. Mais um quadro dessa doença, e que simula muito meningococcemia, tá? E que foi tratado como meningococcemia. Um mês atrás, uma de 5 anos igual, e por isso que a gente está aqui batendo nesse debate com vocês para colocar
no armamentário diagnóstico e terapêutico de vocês esse diagnóstico para facilitar a gente salvar algumas vidas no futuro. A letalidade está muito alta. Deixa eu só falar um negócio. Não tinha hépatos pleno mesmo, né, Léo, nem Charbel? Não. Não. Não, No fechado. início, não. Depois que ele evolui para esse choque, aí vem tudo. Não, beleza. Porque aí fala contra consumo, né? Consumo do sistema retículo endotelial. Então a gente fala. Deixa eu. Vai, continua. Inicialmente a gente não pensa nisso, realmente. Por isso que eu falei, outro problema do raciocínio intuitivo é que acaba que a gente, quando se forma e vai trabalhar, a gente usa muito esse raciocínio intuitivo, mas se você não tiver tempo de formação e os scripts bem definidos, você comete erro grave. Então, o recém-formado é muito comum ele cometer esse erro porque ele já rotula de cara. Então, até rotular de cara é difícil para a pessoa que tem mais experiência. E muitas vezes cai até em armadilhas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente forma esses scripts. A gente tem que treinar o reconhecimento de padrão de doenças graves, como, por exemplo, essa que a gente falou. Então, febre, rash, prostração, ou febre, rash, sinais sistêmicos, principalmente a EPTEC, no caso a púrpura, que é o que a gente está discutindo hoje, a gente tem que pensar em meningococcemia e tratar. Depois, a gente vai fazer o diagnóstico diferencial e vai pensar em outras hipóteses. Então, voltando ao que a gente falou aí, né, em relação a procurar exame físico, sinais de gravidade, que essa paciente já tinha alguns sinais aí de alerta, febre, né, e taquicardia. A diurese também é outro dado importante para a gente, a distribuição das lesões e os sintomas associados, principalmente se existem manifestações sistêmicas, ou seja, o paciente não tem só a púrpura, ele tem febre, tem acometimento gastrointestinal, tem acometimento renal e por aí vai. Então, avançando um pouco nesse caso, todo paciente com púrpura, de uma maneira geral, se a gente for raciocinar no mecanismo vascular e o mecanismo da hemostasia, quais são os exames básicos que a gente precisa para esse diagnóstico diferencial? Que a gente tem em toda a UPA, né? O coagulograma até não digo, mas toda UPA praticamente tem hemograma, né? Se não tem hemograma, é melhor fechar. Mas a gente tem hemograma. Então, você tem um hemograma na mão, já te dá alguns dados interessantes aí, para saber se esse paciente tem alguma anemia, como é que estão os leucócitos, leucocitose, leucopenia, se, por exemplo, tem uma plaquetopenia, para a gente pensar em mecanismo de consumo, ou até mesmo infiltração, se for o caso. Então, ajuda muito no raciocínio em relação para que lado ele está indo, se é um lado vascular ou se é um lado da hemostasia. Alguns casos mais graves, né, que a gente acaba vendo isso mais até em hospital, como, por exemplo, que evoluem para sepse e coagulação intravascular disseminada, você pode ter as fragmentações das hemácias, né, que são os esquizócitos no sangue periférico, né, que estão presentes nesses quadros de microangiopatia trombótica. Mas aí já é algo mais avançado, que quem vai ver mais é a pessoa que está lá no hospital, mas isso não é tão importante para a decisão clínica ali no pronto-socorro. Então, um bom hemograma e um coagulograma, quando disponível, ajudam bastante a gente nesse raciocínio, tá? E aí, depois, a gente vai avançando para entender o que esse paciente tem aí em relação aos achados laboratoriais. Então, eu vou devolver para o Charbel e ele vai comentar um pouco aí sobre os achados laboratoriais. E aproveita, Charbel, fala para a gente, situa um pouco em que momento esse laboratório que está apresentado aí foi colhido. Foi no início, foi dias depois? Só para a gente entender um pouco aí a linha do tempo. A paciente já tinha passado pela emergência da UPA e foi encaminhada para internação no hospital de referência. Quando ela chega no hospital de referência, na enfermaria, ela é internada com esses exames que estão aí. E junto com a evolução clínica dela, que vai deteriorando muito rapidamente, ela vai ser encaminhada para o CTI pediátrico, onde ela morrerá horas depois. E o que nós temos de laboratório no hospital de internação, temos chama atenção, né? Uma leucocitose, 15.800 leucócitos, mas se a gente pode ver um desvio para a esquerda, com 6% de bastões, elevação de segmentados, plaquetopenia, tá? Que o Leonardo bateu bastante desde o início da apresentação, proteína C reativa bem elevada, 192, já temos aí um grau de comprometimento de função renal, uma ureia de 85, creatinina 1,2. Temos alteração de coagulação, com PTT 68,9 segundos e TAP de 31,3%, né, da função.
e o NR alterado para 1,85. Albumina sendo consumida, globulina reduzida e TGO aumentado, né, 183. Lactado desidrogenase, eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa enzima, porque essa enzima marca bastante essa doença. Ela é bem elevada nos casos mais graves por conta dessa liberação maciça, né, dessa enzima, desse quadro inflamatório generalizado. Proteína foi colhido líquor, porque, claro, se pensou na meningococcemia, e a gente tem um aumento de proteína, somente. Teste de Covid deu negativo, porque houve a suspeita de Covid nesse paciente. No ultrassom de abdômen, temos uma pequena quantidade de líquido livre na cavidade abdominal. Até então, ela não tinha alteração de função respiratória. Mas, à medida que ela vai deteriorando, ela inicia um quadro de dificuldade respiratória até que ela entre em sofrimento em insuficiência respiratória aguda. Então, queria dizer para vocês isso também. Um dado que eu já vou colocar aqui, que nós temos 30 pessoas aqui com a gente, 29 pessoas online, até registrar a presença do meu amigo Fabrício e outros colegas médicos. A doutora Ana Tereza está aí com a gente, nossa grande líder. E dizer para vocês o seguinte, nós temos colegas de Itaperuna, colegas de Campos e de Macaé. Nós trabalhamos muito com pacientes do interior, de roça e tudo mais. Tem 37 presentes. Obrigado, Liane. Qual é o bichinho que faltou falar que está associado a aras e capivara? Faltou falar de quem? Quem é o bicho que está faltando? Riquétia. Obrigado, doutor. Mas aí não vale, Catarina. Vou deixar os Febre maculosa. Obrigado, galera. Então, sim, nós temos já, esse é o caso índice de transmissão no norte fluminense. Noroeste fluminense está muito careca de saber. Itaperuna é uma área endêmica, né, dessa doença. E eu vou passar para o Leonardo para seguir o raciocínio, para a gente ver como que, se não pensarmos no início da doença e tratarmos empiricamente, o paciente vai morrer. Então, esse é o ponto que eu queria colocar para nós, Campos, hoje, por conta da quantidade de pacientes. E a Eliane levantou a mão. Por favor, Eliane. Alguém levantou a mão aqui. Vamos em frente, Leonardo. Vamos lá. Bom, então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente pensando na reumatologia, toda vez que eu estou diante de um paciente com púrpura ou qualquer outra manifestação, é importante a gente raciocinar o seguinte: quais órgãos estão comprometidos? Então, se a gente for organizar esse paciente, a gente tem, em termos de achados laboratoriais, alterações hematológicas, né? Então eu tenho aí uma leucocitose com neutrofilia, plaquetopenia, eu tenho aumento de prova de atividade inflamatória, eu tenho uma disfunção renal, como o Charbel comentou, né? Caracterizada aí pelo aumento de creatinina e ureia, e eu posso, inclusive, falar que eu tenho uma disfunção hepática, porque eu tenho alteração da função hepática, né? Eu tenho uma diminuição de albumina e alteração do fator de coagulação. Agora, se é realmente um problema do fígado, né, propriamente dito, ou se é um problema de consumo, aí é outra história, e a gente teria que ter aí 2 exames aí que ficaram faltando, não sei se o Charbel tem, mas seria interessante para a gente ajudar, que são o degímero e o fibrinogênio, a gente pensar em consumo, né, no contexto de coagulação intravascular disseminada. Então, se a gente organizar esse paciente em um diagnóstico sindrômico, a gente poderia dizer que é um paciente com uma síndrome de febre rash e, principalmente, com comprometimento sistêmico. Então, a gente tem de cara um paciente que tem comprometimento sistêmico. Então, nesse caso aí, comprometimento renal, provavelmente hepático, e trato gastrointestinal aí caracterizado por diarreia, dor abdominal, como a gente viu aí no início do caso. Então, é um paciente que tem uma doença sistêmica e provavelmente de etiologia infecciosa, como a gente comentou, pela presença de febre, que a gente não pode deixar de descartar esses diagnósticos de infecção bacteriana. Então, imediatamente, esse paciente receberia aí antibióticos de largo espectro, né, até a gente ter aí o resultado das culturas, da hemocultura, a cultura do líquor, e por aí vai, se a gente tivesse alguma suspeita de outro foco infeccioso.
tá? E aí, avançando um pouco, né, só relembrando os sinais vitais, esse paciente tinha taquicardia e aumento da leucometria, e além disso também tinha febre, sinais aí de resposta inflamatória sistêmica. E aí, voltando para a fisiopatologia, onde está o problema desse paciente? É no vaso ou é na hemostasia? Então, se a gente for olhar, pelo dado que o Charbel entregou para a gente lá do exame físico, né, um aspecto muito simples, né, que é a semiologia, né, do paciente, ela tinha realmente uma púrpura palpável. Então, isso remete a um problema vascular, uma vasculite. Então, ela tinha uma vasculite que poderia ser infecciosa ou não infecciosa. E aí, diante da febre, a gente, obviamente, não poderia deixar de pensar numa vasculite infecciosa. Só que, além disso, a gente tinha também alterações na hemostasia, tá? Que não necessariamente elas começaram lá atrás, no início dos sintomas do paciente, mas no decorrer, na evolução, a paciente passou a apresentar outras manifestações também da hemostasia, como, por exemplo, plaquetopenia, como alteração dos fatores de coagulação, e provavelmente essa paciente também tinha um aumento de dedímero, né, e mostrando aí fibrinólise. Então, é um paciente que começou com comprometimento vascular e evoluiu com comprometimento da hemostasia. Então, isso aí é o que a gente vê muito em quadros inflamatórios, né, em infecções graves, né, como, por exemplo, infecções bacterianas da meningococcemia e, no caso aí também, da rickettsiosi, tá? Que é uma infecção que tende a evoluir com uma coagulação intravascular disseminada. Só que esse momento que a gente tem agora, já com pacientes com alterações graves, é o que a gente não quer ver, né, Charbel? A gente não quer deixar chegar nesse momento. Então, por isso que é tão importante a gente, no início, bem lá no início, quando a gente viu que esse paciente tinha púrpura e sinais de alerta, como febre e taquicardia sem febre, fora da vigência da febre, a gente pensar imediatamente em infecção e começar antibiótico. Só que, provavelmente, Charbel, até uma provocação que eu faço agora, acho que até uma reflexão, se esse paciente fosse visto e alguém tivesse um raciocínio correto de uma meningococcemia, provavelmente ia começar o quê? Ceftriaxona. Certo? Foi o que aconteceu. Exato. Então, isso mostra que, por mais que você esteja correto no seu raciocínio intuitivo, você também precisa do seu raciocínio analítico. Porque se você não colhe uma anamnese simples como essa, de perguntar onde o paciente mora, se tem contato com bicho, e às vezes as pessoas até brincam, pô, isso é anamnese do 5º ano, 6º ano. Não, isso é anamnese de 20, 30, 40 anos de formado. A gente não pode perder o método é essencial para a gente evitar erro. Então, se você pega isso e acrescenta aí a sua anamnese simples de perguntar da história epidemiológica, se esse paciente tem contato com animal, né, você já de cara pensaria, opa, esse paciente tem um risco aí de rickettsiosi. Então, talvez esse esquema com ceftriaxona não seja suficiente, dada a história epidemiológica desse paciente, dado todos esses dados que eu tenho aí na mão para poder tomar essa decisão. Então, novamente, a gente usa muito raciocínio intuitivo, mas a gente precisa sempre estar jogando para o analítico. E como é que a gente faz isso na prática? Qual é a forma que a gente faz? E eu faço muito isso, eu tento muito me provocar, e às vezes eu fico com medo de errar, então eu tenho esse método que eu gosto muito, que é a gente tentar pensar em 3 hipóteses diagnósticas. Isso é uma ideia que, obviamente, não fui eu que inventei, já tem milênios isso, e as pessoas pensam isso. Para você minimizar seu erro, tenta pensar em 3 hipóteses diagnósticas. Mesmo que você fale assim, essa aqui é muito mais provável, essa aqui é bem menos provável, mas faz esse exercício de sempre pensar em 3 hipóteses diagnósticas. Porque com isso você não vai ficar só no seu modo intuitivo, você vai acabar ativando um pouco do seu modo analítico também, tá? Então essa é uma dica muito boba, muito simples, que a gente pode tentar sempre treinar aí no nosso dia a dia. E é óbvio que vários fatores influenciam, né, gente? Se você estiver muito cansado, você está pós-plantão, você dormiu mal, é natural que você cometa mais erros. Por isso que a gente tem que estar muito atento com os pacientes, e principalmente quem trabalha em emergência, é muito importante rever os pacientes. Porque, por exemplo, eu posso estar lá num dia ruim, que eu não estou tão em alerta, e de repente eu esqueci de perguntar um detalhe. Aí meu colega, daqui a meia hora, vai rever o paciente, ele olhou o paciente e falou, opa, onde você mora, tem contato com animais? E você fala, Léo, olha só, esse paciente tem fatores de risco para rickettsiosi, será que não vale a pena associar uma doxiciclina, por exemplo? Então, você tem seu colega trabalhando aí, revendo o paciente, isso te ajuda também, tá?
Então, resumidamente, é uma paciente que, com os dados da anamnese, exame físico laboratório, a gente entende que é uma síndrome de febre com rash e comprometimento sistêmico, né, com sinais de gravidade, com história epidemiológica hiperriqueciosa, e que a gente tem tanto um comprometimento vascular como da hemostasia, que provavelmente evoluiu, né, esse paciente começou com comprometimento vascular mesmo. E o diagnóstico final aí foi uma febre maculosa, né, com evolução para CIVD. A gente não tem o dado aí do dedímero fibrinogênio, mas intuitivamente, né, e analiticamente, a gente chega aí nessa conclusão pela essa evolução aí catastrófica, né, Chável, que aconteceu com essa paciente. Quadro positivo de dedímero, eu achei que no prontuário tem 70 de fibrinogênio. Perfeito. Então, olha só, Tá? ela tem coagulopatia mesmo, né? Tem. Fibrinogênio bem baixo, dedímero aumentado. Então, fecha todo aquele raciocínio, fecha todos os critérios para a coagulação intravascular disseminada em criança. Então, a gente tem aí um quadro clássico, que é o quadro que ninguém quer ver, que é o quadro que você perde o paciente. Queria fazer um comentário que a gente não teve, até 2021, nenhum caso de febre maculosa brasileira confirmado em campos, mas de 2021 para cá já são 25 casos e 15 óbitos, uma taxa de letalidade extremamente alta. Tá? Então, lembrar sempre de, na dúvida, associar a doxiciclina, nós temos doxiciclina venosa, tá? Ou cloranfenicol, que é uma outra opção. Se você tiver na dúvida de leptospirose ou febre maculosa, bota o cloranfenicol, porque é aquela história, como diz o Harry Potter, mal feito, feito. Então, uma possibilidade de você cobrir também o leptospira. Outra questão importante que eu queria colocar são as fases da febre maculosa. Ela tem uma fase inicial, que é uma fase inespecífica, que é muito parecida com o arbovírus, com todas as outras doenças, né? Oropush, tudo igual. Febre alta, persistente, cefaleia, mialgia, prostração, anorexia, náusea, vômito, dor abdominal. E depois do segundo dia, lá para o terceiro dia até o sexto dia, a gente tem o exantema, maculopapular difuso, predominante em membro inferior, distribuição palmar e plantar em cerca de 50% a 80% dos pacientes. Tem que ter muito cuidado em pacientes de cor preta. A evolução é catastrófica, podendo parecer, muitas vezes, uma evolução de meningococcemia. Chamar atenção sempre para a história, a história epidemiológica desse paciente. Eu queria só contar um case para terminar, da minha parte aqui, que o paciente meu de Macaé manda uma mensagem para mim, cheio de peteca no corpo. Escuta essa, Leonardo. Cheio de peteca no corpo e febre. Aí a mãe tira foto. Eu, fica tranquila, vamos investigar, vou colher o sangue e tal, faz um antialérgico, um dipirona, a criança estava ótimo. No dia seguinte, febre. Aí eu fui e gelei, né, por dentro. Aí eu falei, não, mas você mora em Macaé, né, tranquilo, Macaé não tem nenhum caso confirmado. Eu pensei para mim, né, ela, não, eu tenho passeado muito com a minha família, no final de semana a gente foi para Santo Antônio de Pádua e as crianças andaram de cavalo. Aí eu fui e falei, não, depois, doxiciclina, vai comprar lá, pode conversar. Olha. Então, cara, vou brincar com o peteca em criança, acabou que não era nada disso, era só um desses vírus de enterovírus aí da vida que fizeram isso, nada demais, entendeu? Mas eu toquei para frente. E Eliane, professora Eliane, quer fazer seus comentários. Boa noite. Eu vi para o celular, que no meu notebook me bloqueou tanto no microfone quanto na câmera, não sei porquê. Então, comentário que eu queria falar. O Leonardo foi bem brilhante na questão, e o Charbo também, né? Na hora da suspeita, é melhor entrar e depois, né, retirar. Então, entra com antibioterapia, doxiciclina. Esse último caso, né, que houve óbito essa semana, a mãe, a família, né, não referiu o contato com os animais, mas eu acho só o fato de ser de área rural, a gente já tem que pensar, independente do relato da família, né? Uma coisa que eu queria destacar, a gente está com alguns residentes aí do Hospital Plantadores de Cana e vários plantonistas, né? A gente recebe o hospital a porta aberta, então foi muito
pertinente, né? Esta reunião clínica hoje vai contribuir bastante com o nosso serviço, com os residentes. Então, eu queria parabenizar o Leonardo e o Charbel pela iniciativa. Realmente está sendo bastante engrandecedor e muito bom para aprimorar a capacitação da gente no atendimento dessas crianças, né? Que o Hospital Explantador de Cana recebe essas crianças com quadros mais instáveis do que outras emergências na cidade. Então, esse caso chamou a atenção. Nós tivemos, de 2 anos para cá, 3 casos de crianças, e todos 3 evoluíram para óbito num espaço de tempo bem pequeno. Aí, queria destacar também, para a gente pensar nos diagnósticos diferenciais de doenças exantemáticas que vão levar uma febre durante tanto tempo, né? Quais são que dão, né? Que a maioria, com 5 dias de evolução, já tem uma riqueza de sinais e sintomas bastante importantes, né? Como a escarlatina, a doença Kawasaki, né? No caso da febre maculosa, como já foi citado aqui, os sinais e sintomas são bastante gerais, né? Com a evolução da doença que vem a questão das púrpuras, né? As púrpuras vasculares, enfim. Então, realmente a gente fica bem triste, né, pelos desfechos dessas crianças, que se tivesse sido pensado, né, mas é uma doença que a gente não tem tanta expertise, né, então eventos como esse vêm contribuir bastante, porque Campos do Goytacazes tem uma área rural muito extensa, o município é muito grande, e muitas dessas crianças moram em área rural, então a gente tem que pensar inicialmente nesse diagnóstico diferencial, sim, das crianças que chegam com exantema e febre alta nas nossas emergências. Então, estão de parabéns realmente trazer esse tema, que vai contribuir bastante com o atendimento, né, pediátrico na cidade de Campos do Goytacazes. Muito obrigada aí a vocês. Obrigada, senhora. Temos residentes de Petrópolis aqui. Que bom, que orgulho. Itaperuna? Itaperuna, sei lá isso. Vamos lá. Zé Eduardo, colega nosso, hematologista pediátrico. Então, essa última criança que foi a óbito, eu cheguei a ver. Realmente é catastrófico e me deixou muito em dúvida no diagnóstico diferencial, porque, cara, é muito parecido com uma microangiopatia trombótica, muito parecido. Ela hemoliza enlouquecidamente na periferia, então você fica muito em dúvida entre microangiopatia trombótica e sepse grave. Até promieloblasto tinha na periferia, para você ter ideia. Então você fica assim, cara, será que é uma LMA sangrando? Né, uma M3, para você ter promieloblasto? Parece até bastonete de Auer, assim, tipo, tão imaturo, a sepsis tão grave que soltou até promieloblasto na periferia. Então, tipo assim, pô, será que tá sangrando por causa que é uma leucemia M3, mieloide M3? Não sei, parecia ser, porque depois ela fez uma hemorragia pulmonar e morreu, assim, em menos de 24 horas. Então, assim, é um diagnóstico desafiador para quem não pensa, né? Quem não tem convivência com isso, não vê isso com tanta frequência, é desafiador. Mas o que dá para ver claramente que é uma CIVD tipo uma PTT, uma púrpura trombocitopênica trombótica. Quando a gente fala microangiopatia trombótica, a gente joga para PTT. Já que a gente está falando em púrpura, a gente joga para PTT, que é uma púrpura trombocitopênica trombótica. Então, parece muito uma púrpura trombocitopênica trombótica, mas sem apresentações com sinais do sistema nervoso central e sem Adams 13 para poder nortear a gente, mas com sinais clássicos de CIVD, porém com rash e com petequia e com equimose e com púrpura, que não é tão característico da PTT em si, que é mais drástica e vai mais rápido. Ao mesmo tempo, com promieloblasto na periferia, que você olha uma hepatospleno gigantesca e você fica, pô, com promieloblasto na periferia, isso aí é uma LMA-M3. Mas aí depois você olha, é uma sepse grave. Então, quer dizer, caso muito difícil para quem não... A gente que não tem tanto, fica pensando nisso o tempo todo e também não tem essa informação, tipo, ó, será que vive com capivara? Será que tem carrapato? A gente não vai conseguir pensar nisso o tempo todo. Então, é muito importante botar esse diagnóstico diferencial na mesa, entendeu? Porque a gravidade, para o normal do dia a dia, a gente vai pensar nisso.
uma microangiopatia trombótica, fazendo uma PTT, ou uma LMA-M3, ou uma sepse grave, mas uma febre maculosa, só para infectologista mesmo, para poder olhar isso com esse olho. Mas o que eu vi nessa criança foi anisopoiquilocitose, como o Léo falou, na emergência olhar o esfregar. É meio difícil, né? Na emergência não vão conseguir olhar. Mas eu, pessoalmente, já olhei o esfregar, se tem anisopoiquilocitose, presença de esquizócito, presença de hemácia em alvo, que fala a favor de hemólise intravascular, uma microangiopatia trombótica, que foi o que foi dito. Porém, naquele caso de ser tão devastador, a gente joga para púrpura trombocitopênica trombótica. Mas não era. A gente aí, para isso, precisaria do Adams 13 para poder jogar a gente para isso. Mas fechou como febre maculosa. Mas foi ótimo, caso maravilhoso. Eu queria ouvir, obrigado, Zé. Eu queria ouvir Lorena com a experiência dos colegas de Itaperuna, do Noroeste. E, doutora Eliane, gostei muito da sua sugestão, hein? Da gente pesquisar a questão do local, porque a gente mapeou os locais em Campos e percebemos que ali em em Pernambuco, a Travessão, Três Vendas, a Baixada Campista está toda já com... Que assim, gente, eu não conheço, nós somos médicos, né? Então a gente não trabalha muito com essa questão da ecologia. Aí eu chamei uma galera da UENF, que trabalha com carrapato, para me darem uma aula de carrapato. Cara, sua mente expande. Sabe quando o Doutor Estranho expande a mente dele, assim, com aquela mulher em Carmartage? É igualzinho. Então eu expandi a minha mente quando essa aula de carrapato, que é maravilhosa. Quem o pessoal fala assim, vamos lá, primeira coisa, nem todo carrapato tem riquéxia. É 3 a 4%. Então, se eu tenho um caso em uma casinha com um cavalinho naquela área rural, ela fica ali restrita por enquanto aquele pedaço. Dá para você ali fazer uma pulverização de inseticida, né, para carrapato e conseguir bloquear. Então, esse é um ponto positivo. Então, assim, não é aquela história de todo carrapato estrela, todo amblioma tem o negócio, a riquéxia. Segundo ponto importante, ela tem os meses, né, que começa de maio, vai até outubro, mas isso tem desafiado por conta das mudanças climáticas. Nós estamos tendo um inverno agora bem seco e muito quente, então isso favorece a disseminação da riquéxia. E o outro ponto também que a gente coloca é demonizar a capivara. Capivara não é a culpada de tudo, ela apenas amplifica. Quem faz a transmissão são pequenos roedores. Inclusive, tem uma foto que não estava lá no capítulo do Proped que a gente escreveu, que tem um cachorro. E o pessoal da UENF fala, gente, cachorro em área rural, ele é maravilhoso, mas o cachorro na área rural, ele tem um perigo de ele ir para o mato, pega o carrapato e traz para casa. Ele é um vetorzinho, entendeu? Então ele leva o carrapato dentro de casa, passa para uma criança. E outro ponto que a doutora Elba, que é a grande especialista do laboratório de hantavirose e tudo mais, fala, é a quantidade de criança com febre maculosa. Tem muita criança. Então eu queria ouvir a experiência de Lorena e depois queria ouvir Rossi também, que não sei se ele pode contribuir, porque Macaé está cheio de doenças também fora da caixinha, né? Agora é um caso de leishmaniose em Macaé. Vamos lá. Só um minutinho. Então, seria interessante, nas emergências, né, que quando a criança chega para internar, a gente tem a admissão com endereço. Mas se a criança chega com uma consulta, né, que os plantonistas, quem estiver atendendo essa criança, dá uma olhadinha qual é o endereço dessa criança, né, e já isso vai ajudar um pouquinho aí no raciocínio clínico e pensar como febre maculosa no diagnóstico diferencial de crianças com exantema e febre que cheguem na emergência, né? Eu vou falar isso com o Rodrigo. Oi, boa noite, excelente aula. Acho que só vem a somar, principalmente conectando aí Macaé, Campos e aqui em Itaperuna, que a gente acaba ficando um pouco isolado daí dos grandes centros, né? A nossa experiência aqui, assim, a gente tem muito caso de diagnóstico, né? Muito mais em adulto que a gente consegue identificar, justamente por conta da dificuldade de lembrar e pensar, apesar da gente ter um grande número, né? Porque como a gente tem
índices de febre com exantema, e aí a gente acaba dengue, a gente acaba também não lembrando de se testar. E aí acho que só lembra quando o paciente chega muito grave. Ou chega mais complicado. Hoje eu não sei informar assim, número de óbitos em criança aqui em Itaperuna, mas a gente tem uma incidência muito grande. Acho que a doutora Laís escreveu aqui na atividade, são pontos muito, são ambientes muito pontuais aqui. E, assim, como a gente vai sempre lembrando que aqui a gente tem algumas incidências, né, maiores, é um fator que a gente acaba criando aqui com as residentes alguns hábitos de, peraí, exantema, linfonodo, peraí, a gente já tem que direcionar, e é uma das investigações que não sai da nossa tabela de coleta, né, dessas, vamos dizer, arboviroses, desses agentes infecciosos aí, mais epidemiológicos, né? E eu recente tive uma experiência justamente em Pádua, com um paciente de Pádua, que chegou, criança com febre, e de repente uma exantema. Eu falei assim, você estava em Pádua, na roça? Olha, a gente tem que lembrar da doença. Não, mas doutora, não tem. Eu falei assim, olha só, tá prescrito, eu preciso, é melhor a gente fazer e pecar pelo excesso. Aí a mãe, tá, então vamos. Aí fez. Na semana seguinte, o irmão também veio com o mesmo sintoma, e eu falei assim, olha, vamos tomar todo mundo, que infelizmente a gente está no lugar endêmico. Realmente não veio positivo, mas, enfim, as dificuldades que a gente tem, e precisa de lembrar, as minhas residentes estão aqui presentes, a gente precisa de lembrar das regiões endêmicas. Isso aí acho que é um fator importantíssimo para a gente conduzir. Obrigado, Lorena. Vou passar para a doutora Patrícia Barreto, nossa grande amiga pneumopediatra, que vai passar um recado para todos vocês. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar. Primeiro, assim, primeiro, boa noite. Alguns que estão aqui presentes, eu já olhei os nomes na lista, muitos eu já conheço. Então, eu gostaria de parabenizar o Charbel, gostaria de parabenizar o Leonardo pela atividade. Existem outros colegas que são do grupo do Movimento Pediatria, que estão aqui conosco, Caterine, Débora, a própria doutora Ana Tereza. Então, nós estamos aqui hoje, a atividade ela foi maravilhosa, e eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Em primeiro lugar, o caso. Um caso singular, com uma evolução que possibilitou que a gente desenvolvesse toda a linha, né, todo o propósito da metodologia desse raciocínio clínico sistematizado. Mais importante que isso, a gente conseguiu unir serviços de diversos municípios que passam por esse desafio epidemiológico e que passam por esse desafio epidemiológico de forma sazonal, como o próprio Charbel falou, mas que todas as mudanças climáticas que o mundo, de uma certa forma, vem atravessando, eles podem acabar por mudar isso ao longo da linha do tempo. Então, eu achei muito interessante, porque a gente tem serviço de várias localizações, né, de várias regiões do estado do Rio de Janeiro, mas que puderam dar sua experiência e passaram essa experiência. Uma outra coisa que eu achei interessante, muitos colegas de outras especialidades, eu achei maravilhoso, eu gostaria de agradecer a contribuição do hematologista, porque o quanto que ele também pôde agregar em termos de diagnósticos diferenciais e o quanto que isso é angustiante, a possibilidade de um diagnóstico de uma doença oncohematológica, por exemplo, ou uma doença hematológica grave. Então, assim, a gente também teve a oportunidade de, dentro desse raciocínio, a gente ter a interação com outros especialistas. Doutora Eliane também falou de forma muito importante sobre a questão da importância da discussão de um caso como esse para a gente treinar
a gente se autotreinar, então a gente ter a nossa educação continuada, nós que já somos pediatras formados, com diferentes gerações aí sendo representadas, então a gente está sendo treinada porque a gente aprendeu que a identificação precoce desse caso, ela vai poder mudar a história natural da doença. 2, a gente também teve oportunidade de colegas em formação poderem ser treinados nessa linha de raciocínio, não somente para indicar precocemente o caso, mas também para indicar e introduzir a terapêutica no momento correto, da forma correta, discutindo dose, discutindo efeitos colaterais. E mais do que isso, pessoal, é exatamente as diversas regiões, os diversos municípios, as diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, podendo contribuir com casos onde, epidemiologicamente, vocês, sem dúvida nenhuma, têm muito a estudar, têm muito a ensinar, na verdade, para todo mundo, entendeu? Então, eu vi vários colegas de várias regiões falando sobre os casos, sobre evoluções, sobre abordagens diagnósticas. Então, isso é muito importante, tá? Então, eu acho que Charbel, Eliane, Rossi, que também está junto conosco e apoia no desenvolvimento desse tipo de raciocínio, o Leonardo, que trouxe e nos ajudou em toda a sistematização desse raciocínio. E esse modelo de atividade, Charbel e Leonardo, a gente manteve uma taxa de participação em torno de 38 a 40 pessoas durante toda a discussão do caso. E todo mundo aqui animado, a gente viu comentários, o pessoal abriu a tela para contar as suas experiências. Então, assim, esse modelo de integração, esse modelo de interação, tá? É um modelo que a nossa chapa, a nossa proposta para a diretoria da SOPERJ, ela tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de uma plataforma de educação continuada, onde todos tenham o protagonismo de contribuir. A gente também tem o objetivo de aguçar o desenvolvimento do raciocínio clínico pediátrico, estando apoiando a ideia, inclusive, que esse tipo de atividade, que será uma atividade sistemática, contínua, com agenda já formada, que seja, inclusive, um espaço para inscrição de casos. Então, isso é muito interessante. Se a gente teve um caso interessante, pontual, ou aquele caso que não é raro, mas ele é frequente, mas apresentou uma apresentação clínica diferente ou que merece ser chamada a atenção, o colega ele vai poder inscrever esse caso e a gente vai poder trazer o caso para a nossa discussão, sempre com o desenvolvimento desse raciocínio clínico. Então, essa é uma das propostas, é uma das ações que nós temos em relação à educação continuada para a SOPERJ. Existem outras, como, por exemplo, a gente tem uma plataforma de cursos, né, que seriam feitos através de aulas online, pré-gravadas, com encontros ao vivo, aonde o colega ele vai poder ter acesso a essas aulas que possam abordar conteúdos ou temas como, por exemplo, a fibrose cística, o que há de novo na fibrose cística. Então, na verdade, essa plataforma de aulas online, e aí a gente poderia usar o mesmo tema como várias ações. Um caso clínico e vai entrar dentro da atividade de raciocínio diagnóstico, e aí um caso de fibrose cística, que vai ser seguido de um curso na plataforma online gravado, que vai ser seguido de uma discussão e que vai poder ser seguido ou da criação de podcasts ou a criação de novas webinars, exatamente para que o pediatra, o pediatra que está junto à SOPERJ, que apoia a sociedade, ele tenha acesso a esse conteúdo atualizado, um conteúdo que vai ser que vai chegar até esse pediatra de diversas formas, de diversas frentes, e que vai abordar não somente o conteúdo teórico daquela doença ou daquele grupo de situações clínicas, mas também vai haver a contextualização com a nossa epidemiologia estadual, com as diferenças regionais dentro do nosso estado, exatamente para que possa juntar. E, a partir daí, a ideia é a gente atender tanto a atenção primária quanto a atenção secundária e terciária, e também atender os diversos colegas nos seus diferentes níveis de formação, desde o médico recém-formado que está entrando na residência médica, até aquele que já terminou a residência médica, que já se tornou especialista, ou que ele já tem alguns anos de jornada, alguns anos de caminhada, e ele está no seu voo solo, no consultório, ou ele participa
ou ele é um dos colegas que trabalha dentro de uma instituição, seja ela pública ou privada, tá? Então, assim, parabenizar, essas são ideias que estão sendo construídas coletivamente. Eu queria muito convidar todos que estão aqui para lerem as nossas propostas, para entenderem como elas estão sendo construídas. Ao longo aí desses próximos dias, a gente vai utilizar exemplos onde a gente vai mostrar como essas atividades vão ser de fato colocadas na prática, e a gente quer o protagonismo de todos. Esse é, de coração, o nosso objetivo. É por isso que a gente está se candidatando à diretoria da Sopert, tá? Muito obrigada aí, pessoal. Eu queria passar uma palavrinha aqui rápida. Já dei meu apoio aí nas minhas redes sociais sobre o movimento pediatria, e eu sou apaixonado por educação médica continuada, e quando Ana Tereza Charbel e me mostrou a chapa, né, Patrícia e Caterine, amigos que sempre me apoiaram aqui no interior, em educação médica continuada. Todo mundo sabe que eu amo fazer eventos científicos aqui em toda a região, e ficou bastante feliz e realmente, como falei no vídeo, interessado em tudo aquilo que vocês estiverem fazendo, e conta com o nosso apoio aqui em Macaé, da Residência Médica, da Prefeitura de Macaé. Também lá em Itaperuna tem bastante abertura lá dentro da faculdade. Lorena aí foi minha ex-aluna e agora coordenando a residência de Itaperuna. E o meu grande amigo Charbel aí também, que tem nos apoiado aí também, interagido bastante comigo. Na época que ele foi professor da UFRJ aqui também, a gente teve bastante interação. E eu gostaria de parabenizar esse grupo aí maravilhoso dessa chapa, e mais uma vez falar que eu apoio vocês, estou aqui junto, que precisarem, estou aqui apoiando vocês. Grande abraço a todos, prazer estar com vocês nesse momento. Parabéns, Léo, aí. Eu já tive várias oportunidades de encontrar o Léo em várias aulas, e sempre brilhante, como foi hoje aí. Parabéns aí para todos, Deus abençoe. Obrigado, Muito pessoal. obrigada a você. É a força do interior. É isso. Exatamente isso. Essa é a nossa Sopert, Essa é a né, nossa pessoal? Sopert. Pessoal, então, foi ótimo, né? Obrigado aí a todos pela presença. Colegas Muito médicos de obrigada. Macaé, doutora Marta, Luciana, Wagner, ter todos os colegas queridos aí que passam visita, são rotina lá do Hospital Público de Macaé, doutora Eliane com seu grupo de médicos, a Lorena Gotardi, que eu não conhecia, excelente. Vai gravar um vídeo pra gente, Patrícia, a Lorena. Lá de Que Itaperuna. ótimo, que ótimo. Então, Eu tô amando ver na Itaperuna, no Rio de Janeiro. Tô botando Itaperuna famosa. Laís é a nossa estrela de Itaperuna no Rio de Janeiro. Não, e outra coisa, pessoal, eu vou falar uma coisa aí pra galera de Itaperuna, tá? Lá vou eu coloco fogo na fogueira mesmo, eu gosto. Encontrei com a doutora Laís, que é médica de Itaperuna, que está aqui conosco na formação de pediatria, e encontrei com ela, tive a oportunidade de conhecê-la, não sei se ela está aqui na sala, mas... Eu tô, desde o início. Então, Laís, e aí eu tive a oportunidade, Charbel e Léo, eu tive a oportunidade, ela me contou sobre o excelente trabalho que a região vem fazendo em relação a cirurgias cardíacas pediátricas, tá? Então, ela me contou sobre todo o movimento que vem acontecendo, e eu acho que talvez eu jogue a ideia aí, quem sabe, o próximo desafio diagnóstico, o próximo raciocínio clínico não seja em cima aí de uma criança que tenha, enfim, um caso de cardiopatia congênita ou algo que seja interessante, e que a gente possa chamar o grupo aí para apresentar o caso e a gente ajudar na moderação desse raciocínio clínico sistemático, tá? Então, eu queria parabenizar, eu acho que isso é muito importante, esse tipo de dado epidemiológico, esse tipo de ação que cresce, independentemente de ser no interior do estado ou na capital, ele precisa ser muito valorizado, né? Eu costumo dizer, a gente precisa saber sobre
a epidemiologia das cardiopatias congênitas no estado, quais são os nossos números, quais são os serviços que disponibilizam os procedimentos. Em relação à reumatologia pediátrica e oncohematologia pediátrica, tivemos 2 especialistas aqui, né, Charbel? O Léo e o outro colega, desculpa, eu não estou conseguindo ler o nome dele. Quem é que fez? O José. Então, assim, 2 especialidades que são extremamente pouco disponíveis, né, nos serviços de pediatria do Brasil como um todo e do estado do Rio também. Então, assim, é importante a gente saber quantos nós somos, quem nós somos, quais são os serviços de referência, quais são os números em relação a esses principais agravos de saúde. Então, eu acho que a gente também tem um compromisso em fornecer, né, em empoderar o pediatra para conhecer a epidemiologia da pediatria no nosso estado. E isso precisa ser construído urgente, tá? Obrigado a todos. A gente vai disponibilizar depois a gravação para quem não pôde participar hoje, tá bom? Tá ótimo. Boa noite a todos. Muito obrigada, tá? Valeu, gente. Tchau, Boa Leozinho. noite, obrigado. Boa Foi noite, muito Abraço bom. a todos. Foi ótimo. Boa noite. Boa Boa noite a todos. Boa noite a todos.